Vamos então acabar o nosso dia de hoje a falar de cultura, a falar de como construir uma cultura forte e associado aqui ao trabalho remoto. Comigo tenho a Margarida da Nude, tenho a Wanda, eu já nem digo os sobrenomes, da Portugal Digital e o Alexandre da Mercedes-Benz I.O. Vou pedir aqui uma breve apresentação para que todos nós aqui e lá em casa ou no escritório, que nós dizemos sempre no digital, possam conhecer melhor cada uma das pessoas e das empresas que eles também representam, até para depois perceber um pouco melhor das experiências que eles vão aqui partilhar e da informação que vão partilhar. Margarida. Boa tarde, meu nome é Margarida Madeira, tenho 41 anos, tenho 2 filhos, sou licenciada em Gestão de Empresas e depois de uma passagem pelo que são as áreas de negócio comercial e marketing, comecei a trabalhar na área de recursos humanos em 2009, na Universidade Católica, posteriormente trabalhei no Grupo Jerónimo Martins e mais recentemente na OutSystems e há cerca de 6 meses abracei aqui a missão de integrar, portanto, a área de People and Culture da Nude. O que é a Nude? A Nude é uma plataforma de serviços imobiliários do ecossistema do grupo da Associação Família Melier, que para muitos de nós não é conhecida, mas é assim uma associação familiar que tem insígnias como o Auchan, Leroy Merlin, Decathlon e a Nude, que é a plataforma de serviços imobiliários de uso misto, quer para estas insígnias do grupo, quer também para outros clientes externos. Regemos fundamentalmente por 3 grandes valores, que é a proximidade, o empowerment e o impacto positivo, e queremos criar aquilo que são as cidades do amanhã, cidades num raio de 15 minutos, que pretendem aumentar aquilo que é a felicidade das pessoas e também contribuir para aquilo que é o planeta. Wanda. Bem, faço este resumo, Margarida, será difícil. Meu nome é Wanda Jesus, sou de gestão, de formação no ISCTE, também tenho 2 filhos, 2 rapazes. Tenho um percurso bastante variado. Agora estava a ouvir o Miguel e estava a pensar, já só me falta criar uma empresa, se calhar. Porque comecei em consultoria, como muitas das pessoas, não é? Quando não sabem a certeza do que vão fazer. Já trabalhei no setor público uma vez, numa estrutura de missão também, e portanto isto passado 15 anos é o meu regresso a uma estrutura de missão, porque acredito imenso que nós que conhecemos também o mercado privado temos que ir ajudar a construir no lado público para juntar estes 2 mundos que às vezes parece que não falam a mesma linguagem, e tenho feito um bocadinho isto na minha vida, quer na consultoria, quer depois também nas minhas funções de marketing e vendas, que é ser um bocadinho tradutora, às vezes de linguagens, uma vez é tecnologia para negócio, outras vezes é mesmo dentro da mesma empresa várias linguagens, e filo também, depois nos últimos, também trabalhei numa startup, porque senti o cheirinho de trabalhar, como é que seria trabalhar num ambiente de startup, e acabei, antes de vir aqui para a estrutura de missão, estive também numa grande multinacional, na Microsoft, 7 anos, onde também tive um contacto muito forte com estes temas da cultura e da importância de fazer uma mudança, naquele caso, de um grande porta-aviões, que também mudou muito durante esse período. Há muito pouco tempo, que já vai fazer quase um ano, mas parece um século, assumi este desafio muito interessante de vir para a estrutura de missão Portugal Digital, com o grande objetivo de fazer a orquestração dentro do governo daquilo que é a transformação digital. Não é tanto só do governo, porque nós temos 3 pilares, as pessoas e a capacitação das pessoas, as empresas e o Estado, e portanto somos de facto, o objetivo é mais uma vez um tradutor, um orquestrador de um conjunto de medidas e iniciativas que permitem acelerar a transformação digital do país como um todo. Alexandre. Bem, então tentando seguir o mesmo rumo, sou o Alexandre, tenho 44 anos, tenho 2 filhos e 3 enteados, família moderna. Tenho muitos anos de consultoria, eu sou engenheiro do técnico, comecei a trabalhar em consultoria de IT, achei que o IT não era só o que eu queria, tirei o MBA, fui fazer consultoria estratégica para a BCG, depois fui para a Oracle juntar um bocadinho o que é o mundo do negócio e o mundo da IT. Após também 4 anos achei que tinha que me aventurar numa startup, que era a altura, criei uma startup de Marketing Automation e Analytics, e foi nessa altura que estava a tentar vender a empresa ao grupo Daimler, que me convidaram para abrir o hub da Mercedes, aqui em Portugal, a Mercedes-Benz I.O., que tem como missão, na verdade, construir todas as plataformas digitais de marketing, vendas e pós-venda da Mercedes-Benz na área de carros. Ou seja, quando vocês entram num website da Mercedes, em qualquer parte do mundo, agora, finalmente, quando se tiverem um Mercedes e tiverem a plataforma da Mercedes-Me, começa a ser tudo feito em Portugal. Começámos isto em 2017, somos 220 pessoas nesta altura, vamos continuar a crescer bastante
e é um bocadinho isto. E a parte de recursos humanos sempre foi uma parte muito, muito importante dentro da organização. Obrigada pela breve apresentação de cada um. Antes de vos perguntar o que é construir uma cultura forte, vou-vos perguntar o que é isto da cultura e qual é o papel da liderança na cultura de uma empresa. E vou começar pela Wanda. Nós, há algum tempo já se fala da cultura, não é? E eu não sou uma responsável, nunca tive funções só relacionadas com recursos humanos e, portanto, sou sempre nestas áreas convidada. Portanto, mais uma vez, mas como tenho trabalhado muito no tema da tradução, eu acho que é por isso que também me conotam muito com as áreas dos recursos humanos, porque nós sem pessoas não conseguimos fazer mesmo nada. E às vezes esquecemos um bocadinho disso. Acho que o momento em que vivemos, a pandemia, trouxe-nos esta necessidade de falar da cultura ainda mais forte. Porque a partir do momento que nós não temos um espaço físico permanente para ter o nosso um funcionamento normal, a cultura passa a ter que estar presente dentro e fora. A cultura é um conjunto, não é? Há várias definições, mas um conjunto de crenças, de formas de estar, mas acima de tudo, que eu acho que é isso que a gente esquece, é ações. Porque a cultura não se faz por decreto. Não é por eu dizer que a cultura da minha organização vai ser esta que ela resulta nisso. Ou seja, nós temos que garantir que as pessoas vivem, transformam as suas ações do dia a dia e isso não dá para escrever, tem que se sentir. E por isso é que a liderança é tão fundamental. Porque se não for o líder e toda a estrutura a passar o exemplo daquilo que queremos que seja a cultura na forma de interagir com fornecedores, e até começo pelos fornecedores antes dos clientes, com os nossos parceiros, entre nós, não é? Dentro de uma organização, é de facto muito difícil criar esta ideia de cultura. Claro que, como agora está tanto na moda a palavra, há muita tentação de os líderes dizerem parece que temos de ter uma cultura, então vamos defini-la. E para o bem e para o mal não chega, não é? Nós temos que transformá-la em ações. Houve um livro que me marcou durante este período, que eu já conhecia, mas que agora estive a rever, que foi o Infinite Game, o Jogo Infinito, do Simon Sinek. E que, se puder fazer uma recomendação, é um livro leve, e o Simon é sempre muito inspirador, e ele fala muito da cultura do ponto de vista de 5 táticas, não é? Ele fala do tema da causa justa e de ter um propósito, que também é algo que também está muito relacionado com a cultura, não é? E depois fala também nessas 5 práticas, é o tema da causa justa, ou seja, ter um propósito muito claro, o tema da flexibilidade, que é absolutamente fundamental, a capacidade de errar e também de ter rivais, não é? Ele chama os worthy rivals, para que possamos crescer e não tenhamos medo desse desbravar de terreno. E eu acho que, de facto, é fundamental que os líderes e que as pessoas dentro das organizações, principalmente, e certamente havemos de falar isso daqui a pouco, estejam preparadas para que neste novo mundo de trabalho a cultura seja algo que tem que estar embebido na forma de trabalhar e reconhecido por todas as organizações. Obrigada, Wanda. Alexandre, como é que se liga aqui a liderança à cultura e como é que isto se vive na Mercedes-Benz I.O.? Eu acho que eu tive muita sorte desde o dia 1, porque tinha uma marca muito forte por trás, que eu sei que é um privilégio, e pude construir a empresa desde a raiz. E obviamente que é muito mais fácil construir uma cultura do que transformar uma cultura. Isso eu tenho plena noção. E o que foi definido desde o início foi que a cultura era mais importante que a estratégia, porque se tivermos a cultura certa, a estratégia é quase indiferente, porque estamos a construir algo que, na verdade, vai construir. Nós sempre definimos que queríamos contratar as pessoas certas sempre, mas é obviamente que as primeiras 10, 20, 30 é que iam definir o que era a cultura da empresa. Obviamente que nós podíamos definir todo o tipo de coisas, de iniciativas, de ações que vão orientar as pessoas a ir para um lado, mas as próprias pessoas que nós temos dentro da organização são as que vão influenciar as outras, porque vão ser elas que vão estar no dia-a-dia a fazer o onboarding e, na verdade, a mostrar o que é aquela empresa, o que é que pode ser o potencial que existe. Obviamente a liderança tem que dar o exemplo, senão as coisas não funcionam, mas nós estamos sempre a querer, que queremos ganhar talento, queremos que ele não saia esse talento para o outro lado, temos de ter a cultura certa para os reter e para fazê-los crescer. E a cultura tem vários componentes, dar espaço às pessoas para crescer, dar espaço às pessoas para fazerem as coisas que elas sabem fazer. E, obviamente, dar os benefícios. O Miguel e a Mariana falaram, é uma parte super importante, obviamente. Outra parte, há vários componentes que são importantes dentro da cultura da empresa para garantir
que as pessoas reconhecem como sendo a parte mais importante dessa mesma empresa. E nestes últimos 4 anos tem sido sempre a parte mais forte do que nós temos recebido o feedback dos colaboradores, a cultura é a melhor coisa que esta empresa tem. E porque tem um propósito muito único. Nós estamos dentro de uma organização, de um grupo que é um fabricante automóvel, que é um fabricante em que um processo de construção de um produto demora 7 anos, no mundo digital, 7 anos, se calhar um dia, uma semana, vá 2 no máximo, não é? Ou seja, o mindset tem que ser totalmente diferente. E quando se cria um hub digital que vai trabalhar em exclusivo com uma empresa muito tradicional, há aqui um choque. E nós temos de ter uma cultura que garanta que esse choque possa existir e que tenha um propósito que é, nós é que, apesar de sermos pequenos, queremos influenciar a empresa grande, a casa-mãe, a mudar. Porque eles é que têm que mudar, porque o mundo já mudou. E nós estamos aqui para mostrar que as coisas são um bocadinho diferentes. Obrigada, Alexandre. Margarida, agora Mariana, Margarida. Margarida, como é a cultura na Nude? A cultura na Nude, eu acho que primeiro do que tudo partilhar, não é, que a cultura é realmente aquilo que nos cola uns aos outros. Portanto, todos nós crescemos com determinados referenciais, com aquilo que olhamos à nossa volta e, portanto, precisamos muito ter este sentimento de pertença. E realmente eu concordo inteiramente com o Alexandre, eu acho que primeiro vem a cultura e depois vem aquilo que é a estratégia, o negócio, a performance. A Nude, portanto, é uma empresa recém-criada em tempos de pandemia, foi criada em janeiro deste ano, é uma empresa que já traz uma equipa por trás e, portanto, é uma empresa onde nós estamos também agora a criar uma nova cultura. Primeiro do que tudo, nós começamos com os nossos valores, não é? Os valores que eu já aqui partilhei. E a questão é, como também a Wanda dizia, isto não é só realmente nós agora escrevemos no PowerPoint um slide e dizer estes são os nossos valores, depois cada valor tem determinados comportamentos e está, não é? Ou seja, o que é que nós estamos a fazer? Nós, baseados naquilo que são os nossos 3 valores, definimos em conjunto com a organização e eu escutando muito aquilo que são os comportamentos que são esperados, quais é que são as expectativas de cada colaborador relativamente aos comportamentos na organização e depois aquilo que fazemos é, ao longo do ciclo de vida do colaborador na organização, tentamos que esses valores e esses comportamentos estejam sempre presentes. Por exemplo, na área do recrutamento, quando nós recrutamos, quando trazemos alguém para aquilo que é a Nude Portugal, para alguém que vem connosco construir as cidades do amanhã, tem que ser alguém que tenha comportamentos como a empatia, como a capacidade, como o growth mindset, como o challenge status quo, desafiarmos constantemente uns aos outros, dar e receber feedback. No processo de onboarding, a mesma coisa. Portanto, isto tem que lá estar lá sempre, especialmente por parte das pessoas que recebem os newcomers. Na performance também, não é? Na performance, ou seja, naquilo como nós avaliamos performance, temos uma gestão por objetivos, mas temos também, naquilo que são os nossos mecanismos de performance, determinados comportamentos, portanto, que vão também ser avaliados e que estão elencados depois à compensação. Ou seja, aquilo que eu diria que qualquer etapa daquilo que é a experiência do colaborador, o ciclo de vida do colaborador na organização tem que ter integrado aquilo que são realmente os valores, os comportamentos esperados por todos nós. Depois, temos nós todos que também olharmos uns para os outros e percebermos estamos ou não estamos a criar e de acordo com esta cultura, não é? Porque na minha família eu também vejo se há alguém que não está de acordo, eu consigo perceber e se tiver uma cultura de feedback, que é também algo que nós temos tentado trabalhar bastante, eu consigo realmente começar a construir isto, demora sempre algum tempo. E por fim, uma palavra para a liderança, que é, de facto, nós olhamos sempre para cima, não é? Nós olhamos sempre para aquilo que o nosso manager faz e como é que ele faz. E, portanto, a liderança também na Nude é algo, portanto, é crítico e estratégico para nós, trabalhar aquilo que é o líder Nude, quais é que são também esses comportamentos esperados e como é que depois, na prática, como é que, portanto, atua, se está ou não está de acordo com esses comportamentos. E posso dar um pequeno exemplo, não é? Portanto, para nós a proximidade é fundamental. E, portanto, proximidade é nós termos o toque, é nós termos próximos uns dos outros. Portanto, neste momento, por exemplo, estamos a repensar, tendo ainda alguns diretores de gabinete na nossa organização, faz sentido ou não faz sentido, não é? Ou seja, estamos próximos ou não estamos próximos, ainda mais depois também numa cultura remota. Portanto, aquilo que eu diria é que a cultura não é algo que se crie, eu acho que é algo que se vai criando, é algo que nós todos vamos sempre fazendo em conjunto. E a área de People and Culture, assim como os vários líderes, assim como os vários People Managers e assim também como os Individual Contributors, todos eles contribuem naquilo que é o dia-a-dia para a construção, a manutenção daquilo que é uma cultura corporativa, que neste caso nós estamos também a iniciar este processo. Obrigada.
Alexandre, agora vou para o Alexandre e perguntar como é que foi este último ano, como é isto da cultura, tendo um trabalho remoto e as diferenças para o presencial. Que diferenças sentiram e como é que vocês trabalharam a cultura durante o último ano? Ok. Obviamente que nós tínhamos uma cultura muito forte e a passagem para as pessoas trabalharem em casa, do ponto de vista de trabalho, não houve problema nenhum. Foi bastante simples e as coisas correram bastante bem. Nós contratámos bastantes pessoas durante este período e o que sentimos foi que essas pessoas, por um lado, entraram muito bem nas equipas onde trabalham, por outro lado, não têm uma visão do que é a empresa, porque não terem tido a oportunidade de estar com outras pessoas. E nós estamos sempre à procura de novas ideias, como é que nós conseguimos manter a cultura, quer agora, quer num futuro, e se calhar vamos falar disso, num modelo mais híbrido de trabalho. Mas houve várias coisas que podemos dar. Mas, se calhar, aquilo que eu sempre gosto mais de dar, e acho que tem corrido bastante bem, estamos todos um bocadinho fartos de olhar para os ecrãzinhos e com as caras de cada um e de passarmos o dia a olhar para aquilo. E nós achamos que devíamos ter fazer uma coisa um bocadinho diferente. O que nós criámos foi quase uma espécie de mini estúdio de televisão no escritório, e qualquer comunicação ou evento que possam ser apresentados de maneira diferente tem, de facto, uma edição. E é quase um programa de televisão. Tem várias câmaras, tem luzes, tem o pano verde atrás, e são coisas relativamente simples de fazer. E está sempre alguém que sabe um bocadinho, e não é preciso ser profissionais para fazer algo diferente. E o que faz é que a interação, quando queremos passar uma mensagem, quando queremos garantir que as pessoas estão lá a ouvir e não estão fartas de ouvir alguém com um PowerPoint e uma pequena imagem da pessoa a falar, que é aborrecido, na verdade não sabem o que é que vem ali, porque tem umas partes pré-gravadas, tem umas partes que são live, a parte da interatividade das entrevistas também passa a ser bastante diferente. E eu acho que isso é uma maneira de mostrar a cultura. E testámos imensos modelos e deixámos às pessoas a disponibilidade para testar esses modelos e temos vindo sempre a alterar. O último, ainda há 2 semanas, fizemos uma espécie de talk show porque queríamos passar uma mensagem de várias equipas para a empresa toda. E eu acho que quando estamos a tentar manter uma cultura remote e no futuro híbrida, que quando temos um modelo híbrido vamos ter que manter também a parte de pensar no que é remote, vamos ter que manter este tipo de iniciativas, porque nunca mais vamos ter a possibilidade de ter toda a gente no escritório. Logo, temos de estar sempre a inovar. E acho que é isso, que é ter essa abertura para as pessoas experimentarem e dar-lhes os meios para eles poderem experimentar, e de vez em quando vamos falhar, obviamente. Margarida, a empresa foi criada durante a pandemia, não é? Portanto, qual foi o maior desafio de estar a criar de raiz uma cultura num formato remoto? Sim, eu diria que três fatores fundamentais. Eu acho que o primeiro fator foi aquilo que é a comunicação e, portanto, aquilo que foi o investimento que a área de People and Culture fez com a área de comunicação interna, naquilo que eu diria que é quase um triplicar daquilo que são os movimentos de comunicação. Isto porquê? Porque nós já trazíamos uma equipa antiga e, portanto, aquilo que fizemos foi comunicar. Ou seja, aquilo que eu diria é, quando nós passamos do presencial ou do físico para o remoto, tudo aquilo que são aqueles momentos que nós nos encontramos no corredor, nos encontramos no café, às vezes até vemos alguém que está com a cabeça mais para baixo e dizemos, mas aquela pessoa fala sempre tanto, porque aquela hoje está mais para baixo? Pronto. E, portanto, aquilo que eu diria é, como é que nós conseguimos materializar tudo aquilo que acontece no físico, passar para o remoto? Portanto, primeiro do que tudo, fundamental triplicar a comunicação não só oral como também escrita. Ou seja, de facto, tornar explícito aquilo que muitas vezes antes não era preciso escrever, mas torná-lo. Por outro lado, por exemplo, temos uma rúbrica, uma sessão todas as quintas-feiras com a empresa toda em que comunicamos, por exemplo, quem entra na empresa, damos as boas-vindas aos newcomers, fazemos apresentações entre as várias áreas da empresa relativamente àquilo que se está a passar, nos sites, nos headquarters, na área funcional X, o que é que estamos neste momento a inovar, etc. Portanto, eu diria que nesta componente da comunicação foi de facto crítica. Em segundo lugar, aquilo que fizemos foi também auscultar as pessoas de forma formal muito mais vezes. Ou seja, lá está, em vez de eu ir perguntar à pessoa como é que ela está e porque é que está assim, não. Temos feito vários surveys, temos auscultado frequentemente as pessoas e percebido como é que elas realmente estão. Ou seja, que dores é que eu estou a sentir, o que é que eu espero nesta fase, como é que a empresa me pode ajudar realmente a ser mais produtiva, a ser mais feliz,
a manter aquilo que é a minha saúde física e muitas vezes mental, que também foi um dos temas críticos durante a pandemia. E, portanto, com esta auscultação veio aquilo que nós criámos, foi um programa que foi o This Is Us, que tem 3 grandes pilares. Portanto, um pilar que está relacionado com o well-being, ou seja, um programa que vai de uma maneira também semanal, por vezes bissemanal, mas, portanto, trazer componentes e workshops ligados à componente física, nutrição, etc. Por outro lado, outro pilar que tem a ver com o growing, ou seja, como é que nós podemos crescer também todos juntos neste período, ou seja, nesta fase em que nos encontramos, e, por exemplo, aqui trouxemos sessões de formação em termos, por exemplo, como liderar equipas virtuais. E uma terceira dimensão que foi o pilar do Together, que é, de forma também muito frequente, trazemos e partilhamos não só iniciativas que nós estamos a fazer neste momento na empresa, como também que as outras empresas da própria Nude, porque nós somos cerca de 1000 pessoas em cerca de 10 países, o que é que as outras empresas da Nude estão a fazer e, portanto, também aí trazer esta componente da proximidade. E como último ponto, trabalhamos também a liderança, ou seja, aquilo que realmente para nós é importante neste momento, e ainda estamos a criar o modelo daquilo que vai ser a liderança da Nude, mas é um líder que seja coach, que seja mentor, mas também que seja people care. E, portanto, aqui o que é que nós incentivamos e o que é que nós temos vindo a motivar? Que haja também aquilo que é uma proximidade maior por parte do líder para com a sua equipa e que crie os tais momentos, que se force a criar os tais momentos, não só para saber como é que está a atividade, como também para dar feedback, como também para perceber em termos de people care como é que a pessoa de facto está, como é que está a família, se está bem pessoalmente, não está, e realmente como é que pode aí também ajudar, não só na componente de desenvolvimento, mas também na componente pessoal e emocional. Wanda, as empresas tiveram um grande desafio com este digital e com este trabalhar remoto. Da sua experiência, o que é que pode partilhar connosco de quais foram os maiores desafios e linkando já à próxima pergunta, o que é que nos espera aqui de futuro em forma de trabalhar? Bem, aqui só ainda fazendo também um paralelo, sendo que no meu caso é um bocadinho diferente e por isso realmente não indo por aí, mas de facto nós criámos a estrutura de missão também durante a pandemia. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado apresentou o Plano de Ação para a Transição Digital a 5 de março, é difícil esquecer o dia, que foi a semana antes do início da pandemia, o ano passado. E a estrutura de missão, por tudo isso, foi atrasada a sua constituição e foi constituída em maio. Portanto, eu recrutei, nós somos só 8, e eu recrutei todas as pessoas e montei a equipa em plena pandemia, num cenário em que o digital e tudo o que estamos a falar, a nossa maior preocupação era, de facto, como é que conseguimos ajudar as pessoas, as empresas e o Estado a modernizar e a preparar-nos, não só para viver durante a pandemia e manter a eficácia e os serviços públicos, inclusive ajudar as empresas a sobreviver e depois preparar-nos, que para nós é a grande aposta naquilo que vai ser a retoma. Uma coisa, e só um apontamento que eu acho que foi interessante, até tinha partilhado isso em outro momento com a Margarida, que foi a forma como também escolhi estas 8 pessoas, que foi muito baseado, umas em mobilidade, que vem da administração pública, outras que foram procedência, mas sempre com um critério. Eu não queria, até porque eram só 8, que não queria repetições de perfis, nem de background, ou seja, ao contrário de irmos buscar todos iguais, porque é muito mais fácil, porque a gente com iguais é mais fácil trabalhar, mas eu tinha um critério, que é que não podia ter backgrounds repetidos, tinha um conjunto de critérios e de áreas onde gostaria de ter pessoas daquelas áreas, e de facto eliminei alguns excelentes opções, porque já tinha pessoas equivalentes. E isso tem ajudado imenso naquilo que é a importância de pensarmos diferente e trazer sempre um ângulo diferente. Se tivermos 3, vamos pensar diferente de 2, porque há pessoas que têm ângulos diferentes. E principalmente na importância de trazer isto para o resto, porque se nós nas nossas equipas conseguimos diversidade, sendo ela de todos os géneros, não é neste caso só a diversidade de género, como é óbvio, é de cultura, de forma de estar, de vidas, nós conseguimos replicar nas nossas organizações a sociedade e, portanto, perceber e sentir melhor o que está a acontecer nas empresas e na sociedade em geral. Eu acho que este trabalho remoto teve um impacto, e uma frase que achei o Máximo Alexandre dizer sem qualquer dúvida, nunca mais será.
nunca mais, quer dizer, nunca mais vamos... E ele diz isto com uma naturalidade. E o que é engraçado, e eu fiquei surpreendentemente bem surpreendida, porque no início os primeiros estudos que falaram sobre o futuro do trabalho e como é que isto ia ser, começaram a dar a tendência de que ninguém quer... que dificilmente se voltaria ao que era de antes. Mas nós poderíamos dizer que eram os trabalhadores a pensar isto porque já estão habituados e os empregadores a não saber bem. Os estudos agora estão sempre a confirmar, de facto dizem que quer um, quer outro, e eu acho que isto é ótimo para os momentos de concertação social, porque acho que é a primeira vez que empregados e empregadores estão de acordo em alguma coisa. E, portanto, os estudos estão a conciliar de que todos dizem que, para as funções que são teletrabalhadas, 2 ou 3 dias por semana será aquilo que é esperado. E, portanto, eu acho que isto é algo que realmente nos tem que reposicionar pelas vantagens que traz para empregadores e para trabalhadores. Mas, para mim, a vantagem principal e que nós temos que trabalhar é também para nós como sociedade. E como sociedade, porquê? Porque permite-nos não só, e aqui o Alexandre também é exemplo disso, atrair talento internacional, ou seja, porque nós podemos, a partir de agora que está aprovado, que só dúvidas houvesse, que podemos trabalhar a partir de qualquer lugar. Nós, Portugal, temos uma condição única para atrair talento, para poder trabalhar a partir de Portugal para qualquer parte do mundo. E temos outra grande vantagem, que agora se está a sentir fortemente, e aqui a NAUD certamente também pode trabalhar na sua área de atuação, e também temos falado em parcerias nessa área, que é a possibilidade de deslocalização dos grandes centros e do litoral para o interior, aumentando a nossa coesão territorial. E, portanto, eu acho que tudo isto, tendo nós muito claro, e as nossas empresas têm que perceber, que o teletrabalho em confinamento nada tem a ver daquilo que vai ser o futuro do teletrabalho. E por isso temos que, para ligar também depois à sua pergunta final, que é de facto trabalhar o tema das lideranças, e nós nesse sentido estamos a preparar agora um programa, nós temos um emprego mais digital que trabalha muito a capacitação da população ativa, mas também temos agora a trabalhar com o IFP e com os institutos de ensino superior naquilo que é o líder mais digital, porque sabemos que sem trabalhar com estes, e liga ao tema todo que falámos aqui da cultura, nós não vamos conseguir fazer a transformação das nossas empresas, e temos um conjunto muito grande de pequenas e médias empresas, ao ritmo que precisamos. Obrigada, Wanda. Antes de passar ao Alexandre e à Margarida, vou perguntar aqui na sala se têm alguma questão, se querem fazer aqui alguma questão. Vou perguntar aí do lado digital se querem colocar alguma questão, estejam à vontade para o fazer. Escrevam no chat ou nas perguntas ao moderador que eu farei as perguntas. Portanto, estou aqui a aguardar que escrevam. Não havendo questões aqui na sala, vou então voltar aqui agora à Margarida com a pergunta final e depois ainda volto à Wanda se quiser para uma mensagem final falámos de liderança, falámos de comunicação, falámos de proximidade. Como é que vão ser os próximos tempos? Na vossa perspectiva, ou aquilo que já estão a planear e de uma forma mais lata na perspectiva do que é que será as empresas a trabalhar no futuro? Sim, aquilo que eu diria é, eu acho que a palavra híbrido vai ser aquilo que nos vai reger, não é? No futuro, e portanto eu acho que isto já não é nada novo, lá está, não vamos ficar certamente igual àquilo que éramos. Aquilo que eu diria é, eu acho que aqui só 2 ideias se calhar fundamentais. Eu acho que a primeira ideia é para que é que serve o escritório, não é? E, portanto, essa é uma reflexão que nós neste momento estamos a fazer, que é o escritório vai ter com certeza finalidades diferentes daquelas que eram antigamente. Ou seja, como é que eu quero, e estamos também neste momento, e há empresas neste momento também que fazem este tipo de estudos, que é como é que o próprio escritório pode incluir zonas diferentes e áreas diferentes que proporcionem momentos de brainstorming, momentos de colaboração, momentos de conexão, momentos de socialização, porque para eu estar das 9 às 6 ou das 9 às 5, em frente da minha secretária, em frente ao computador, a fazer trabalho de análise em que eu não preciso de me conectar com ninguém, se calhar o escritório não vai ser o local. Ou se calhar até vai para algumas pessoas, mas não se calhar para aquilo que vai ser a grande maioria. Portanto, aquilo que eu diria é, primeiro do que tudo, pensar e estudar para que é que, de facto, qual é que é o propósito daquilo que é o escritório e depois adaptar. Aqui, mais uma vez, e portanto na ótica da proximidade, o valor que realmente que nos rege, nós fomos auscultar as nossas pessoas e isto leva-me à segunda ideia que eu queria partilhar, que é, também não pode ser, eu acho que nós também não podemos chegar a uma organização e agora dizer híbrido, 2 dias em casa, 3 dias no escritório, porque sim, porque a empresa do lado faz, não. Ou seja, aquilo que é que eu acho, e de facto o que é que temos vindo a fazer, mais uma vez é ouvir as nossas pessoas. Porquê? Porque, de acordo com aquilo que é a missão, a estratégia de negócio e as próprias pessoas, as próprias equipas e a própria cultura,
há necessidades diferentes. Nós, neste survey que fizemos muito recentemente, por exemplo, percebemos que se calhar a área financeira queria estar a maioria dos dias da semana no escritório, mas se calhar a área de marketing não queria e, portanto, queria estar muito menos dias no escritório. E também aí nós vamos ter que encontrar aquilo que é a melhor forma de respondermos às necessidades das pessoas, muito também relacionadas com aquilo que é a natureza da sua função e com os seus objetivos e com os seus projetos. Portanto, aquilo que eu diria é, realmente, qual é que é o propósito do escritório no futuro? Como é que nós podemos repensar? Certeza que não vai ser como era. E 2, é como é que nós, dentro daquilo que é o híbrido, podemos, de acordo com a estratégia de negócio, com a cultura e com as próprias pessoas que nós temos dentro da nossa empresa, encontrar aqui um mix híbrido que faça e que dê resposta às várias necessidades dos colaboradores. Alexandre. Acho que nós já tínhamos uma política que dávamos alguma total flexibilidade de horários e alguma flexibilidade de trabalhar em casa. Obviamente, com o crescimento que sentimos, temos de ter a regra um bocadinho, se calhar, mais bem definida e não ser se calhar, tão aberta como estava, mas também com a flexibilidade, como estás a dizer, não pode ser igual para toda a gente. Não temos ainda um modelo totalmente fechado, até porque eu acho que neste último ano o que sentimos é, se perguntássemos, se calhar, o ano passado às pessoas o que é que queriam fazer e se perguntamos agora, a resposta já não é exatamente a mesma. Ou seja, após 3 meses em casa, isto é muito bom, é muito giro, passado um ano já não é assim tão bom e eu, de facto, na verdade, até quero ter a possibilidade de ir ao escritório. O que nós sabemos é que não queremos ser uma empresa full remote por uma questão simples. É uma empresa totalmente pensada de maneira diferente, em que construir uma cultura full remote eu acho muito difícil e eu acho que íamos perder mais do que ganhávamos. Dito isto, se é uma remote first, se é uma híbrida, se é 2 ou 3 dias ou um dia, é algo que ainda está a ser pensado como é que podemos criar uma regra que dê essa liberdade, mas que garanta que as pessoas interajam umas com as outras e que vão ao escritório um número suficiente de vezes para se conhecerem e para interagirem. Não é para trabalharem, porque isso eu concordo com a Margarida. A parte de trabalharem, trabalham em casa se quiserem, não há problema nenhum, isso não tem impacto nenhum, pelo contrário, a nossa descoberta é que até as pessoas são mais produtivas em casa do que no escritório. Mas perde-se a outra parte da interação que, na verdade, traz com que haja colaboração e que haja novas ideias e que se perceba o que é que o colega do lado que não trabalha todos os dias comigo está a fazer. E essa parte é crítica. Nós temos a sorte ao azar do nosso escritório estar um bocadinho atrasado e tínhamos pensado o escritório de uma maneira, já que estava relativamente um para um de o que eram as secretárias, nós chamamos as secretárias de trabalho e os flex desks, que eram locais onde as pessoas podiam estar, mas não são secretárias. E, entretanto, o que neste último ano vamos crescer muito mais do que tínhamos antecipado. E o que nós já nos apercebemos é vamos ter bastante menos lugares do que pessoas. Conseguimos manter este rácio de ter muitas flex desks, que são locais onde as pessoas podem estar, podem interagir, podem ir ao escritório para estarem como as outras, e isso funciona. Ou seja, se as pessoas todas quisessem ir trabalhar todas para o escritório no mesmo dia para uma secretária, não vai ser possível. Não vai ser possível. Isso já está mais do que assumido. Mas também achamos que as pessoas não vão querer isso, e é o que elas também nos dizem, mas querem ter espaços, e muitos espaços, para poder reunir, para poder fazer sprint changes, para poder fazer workshops, fazer formação. Todos esses espaços têm que existir. E o escritório, na verdade, nesse caso, felizmente, estava já um bocadinho pensado nisso e tem muito poucas alterações o que vem aí. Mas consideramos achar que tem que haver espaços físicos. Neste caso, para já ainda em Lisboa só, mas têm que existir porque é os locais onde as pessoas vão colaborar. Não acreditamos que estar só a trabalhar via Teams, via Zoom, seja suficiente porque as pessoas não colaboram tanto. Ou seja, se eu quiser falar com aquela pessoa, tenho que marcar no calendário, não vai haver espontaneidade, não vai haver uma troca de informação. Por isso o escritório vai servir para isso. Por isso o nosso modelo, e o nosso modelo de futuro, só vai ser posto em prática após a pandemia estar acabada. Até lá, garantidamente, ninguém é obrigado a ir ao escritório. Mas após isso vai ser um modelo, eu não sei se é um remote first, se é um modelo híbrido, mas vai ser por esse caminho. Obrigada, Alexandre. Estão 190 pessoas a assistir via digital, para além das que estão aqui presentes em sala, mas continuam sem colocar questões, portanto, vamos terminar a nossa mesa. Pode fazer uma pergunta. Mariana. Nós estamos aqui a falar de construir uma cultura forte a trabalhar remotamente, mas a verdade é que estamos
situação em que trabalhamos remotamente, temporariamente. Na Coverflex nós somos uma empresa fully remote, nós trabalhamos todos remotamente, encontramos-nos esporadicamente, na verdade encontramos-nos todos uma vez, portanto num retiro de 3 dias, estivemos todos juntos pela primeira vez e foi uma coisa muito engraçada, porque foi muito intenso, porque nós só falávamos remotamente e de repente conhecemos-nos todos. E acho que houve uma transformação enorme na maneira como nós falamos uns com os outros depois desse retiro. Há um AR e um DR. E isto numa startup é engraçado porque é uma empresa que cresce muito rapidamente, como sabem, não é? Então, o próximo retiro já vamos ter muito mais pessoas e no terceiro retiro vamos ter muito mais pessoas. A ideia é fazermos um retiro de 3 em 3 meses. Mas eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre o facto de construir uma cultura de raiz remota, ou seja, o que é que vocês aprenderam? Porque, na verdade, o que aconteceu, e a pandemia ainda não passou, é que nós todos construímos uma cultura remota de raiz, não é? Nós nunca tínhamos estado numa situação assim. Que conselhos é que vocês dariam ou que dicas é que dariam a uma empresa como nós, que está no início e que está a construir uma cultura experiencial remota, não é? Nós não sabemos se isto vai dar certo, na verdade. Obrigada. Margarida, quero começar, uma vez que também são muito semelhantes em termos de construção. Sim, aquilo que eu diria, e quer dizer, eu não me querendo repetir, não é? Eu acho que tem que haver um investimento muito grande naquilo que é a comunicação. E por acaso, este fim de semana, estive com uma pessoa que esteve 1 ano numa empresa que entrou remotamente e que vai sair. E quando eu lhe perguntei, mas porquê que vais sair? Ela dizia-me, porque eu não sinto apego na empresa onde eu estou. Mas como não sentes apego? E depois comecei a fazer as perguntas, um bocadinho de recursos humanos. Mas no teu onboarding não tiveste uma conversa, não foste recebido pelos recursos humanos, mas não tiveste passado 1 mês, um checkpoint entre os recursos humanos contigo para saber se estavas bem, como é que estava a correr? O teu manager, passado 1 mês, não falou contigo para te dar feedback, porque os recursos humanos depois dizem aos managers, pelo menos na NUT, passado 1 mês, passado 3 meses, passado 5 meses, para lhe darem feedback. Ou seja, no fundo tentamos formalizar os tais momentos. Não. Portanto, o que é que eu concluí? E acho que realmente este exemplo acho que pode ajudar, não é? Que é essencial, ainda que seja por Teams ou por Zoom, haver determinados momentos de conexão e de comunicação, não só com a área de recursos humanos e o employee, mas também e especialmente entre o manager e a equipa. Porque o pior que pode acontecer é a pessoa entrar numa empresa e ser tudo muito transacional, que é estes são os objetivos, este é o trabalho para fazer, portanto, trabalhar aqui ou trabalhar... Portanto, aquilo que eu diria é, primeiro do que tudo, realmente esta componente de proximidade, alavancada naquilo que é a comunicação, e a liderança. E acho que como terceiro, e liderança, portanto, no sentido de ser frequentemente fazer checkpoints, perguntar como é que a pessoa está a não estar, mentorar, dar feedback, receber feedback e está de acordo ou não está de acordo com aquilo que são as expectativas. Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso ajudar a desbloquear? Posso-te pôr em contacto com a pessoa X que tu não conheces da empresa ou com a pessoa Y? Diz-me como é que eu posso facilitar. E acho que em terceiro fator, eu acho também aí, não sei na vossa empresa se tem uma área de recursos humanos ou não, mas que isso pode vir, diria eu, vir do Miquel, vir de ti, Mariana, que é fazer com que a pessoa tenha este sentimento de pertença junto daquilo que é a comunidade, não é? Que é, eu diria então, numa empresa pequena, a pessoa deve ser apresentada logo a todas as pessoas, o que é que fazem, o que é que não fazem, qual é que é o lado B das pessoas e colocar as pessoas em contacto e em conexão logo assim que possível. Agora, também como estávamos a partilhar, a cultura vai ser tudo aquilo que fizerem como exemplo, não é? E quem está dentro e quem recebe, a maneira como se recebe, a maneira como se gera, a maneira como se lidera, a maneira como se comunica, tudo isso vai fazer essa cultura. Claro está que é muito diferente, nós próprios os 3 nos tínhamos encontrado apenas virtualmente e agora encontramos aqui. É muito diferente, a energia que nós passamos uns aos outros é completamente diferente fisicamente. Portanto, aquilo que eu diria é como é que realmente nós podemos materializar todos estes momentos que são importantes, pelo facto de estarmos próximos, mas por outro lado também que checkpoints é que, eu aqui falo muito pela área de recursos humanos, não é? Mas é que nós devemos incentivar e muitas vezes até forçar para que as pessoas tenham esse sentimento de pertença e essa cultura da empresa onde pertencem.
se me permites, e também para fazer aqui um closing, se calhar até ao contrário, que uma vez estamos também de facto no inspiracional e na importância das pessoas e da empatia, que ficou tão mais clara que hoje é fundamental, mas respondendo também à Mariana, eu acredito perfeitamente que vai ser sempre um sucesso, porque a cultura cresceu assim, nasceu fully remote. E o facto de não sou nada fundamentalista nem no modelo híbrido, eu só acho graça no híbrido, que é a palavra-chave, porque todos os que já estão acreditam que ele vai ser híbrido, e portanto isso é algo que se me dissessem que eu ia chegar a esta conclusão um ano depois, eu achava que não havia esta conciliação, e portanto é ótimo que as pessoas o sintam. Acho que ainda ninguém sabe como é que o vai fazer. As empresas que nasceram neste ambiente, em full e remote, são as que estão, desculpa, na realidade, melhor preparadas, porque já sabem ao que é que vão e isso já é a sua forma de estar. Se começam com retiros, que até é bastante mais giro, não é? E a importância do retiro de 3 em 3 meses tem um fator emocional energizante tão forte que pode compensar qualquer 2 ou 3 dias por semana no escritório, que ainda por cima tem a vantagem de poder ser sempre em sítios diferentes e conhecem o país e o mundo. Portanto, acho que pode funcionar super bem e principalmente no ambiente de startup em que tudo está a construir. Portanto, aí é uma energia positiva que acho que vai tudo correr bem. O que é que e agora ainda uma coisa mais pragmática e prática, é que eu acho que a gente às vezes está a falar de empatia, da importância do modelo híbrido e do que é que se tem que fazer fisicamente, e estamos-nos a esquecer, e desculpem até ser eu a puxar isto, de voltar à tecnologia, que é, nós falamos da tecnologia só para a videocall, não é? E aqui o Miguel há de estar de acordo também, que é só para a videocall, mas o problema é que toda a forma de trabalhar a forma de colaborar e de transferir conhecimento vai ter que alterar fundamentalmente. E eu sinto isso porque eu criei uma equipa em remote. Portanto, toda a forma, claro que também percebo que tenho uma bagagem diferente e, portanto, facilitada por isso. Mas não há informação nenhuma que esteja no PC de ninguém. Está tudo na cloud. Não há nada que se partilhe em ambientes que não sejam ambientes colaborativos de time ou de projeto. Porque o conhecimento deixou de estar assumidamente no café. E isso tem grandes vantagens também na comunicação. E quando estamos juntos, se calhar até podemos estar juntos a falar dos filhos, da escola e dos passatempos. Porque o conhecimento formal e a forma como se gera conhecimento na organização tem que mudar radicalmente. E acho que isto se tem falado muito pouco. Outra coisa que tem que mudar radicalmente, uma vez que as pessoas, para empresas mais tradicionais, e eu estou num setor relativamente tradicional, é a responsabilização e o controle. Ou seja, aquilo que é as obrigações do trabalhador e a forma como se dá feedback, como se acrescenta, como se ajuda a construir, também tem que mudar radicalmente. E depois, a última, para mim, é de percebermos que todos os negócios vão ser digitais. E, portanto, se houvesse alguém que ainda achava que havia uma componente, o meu negócio vai ser sempre tradicional e nada terá digital, isso também é algo que acho que acabou, nem que seja porque a entrega vai ter que ser digital, porque às vezes pode acontecer não chegarmos aos nossos clientes de outra forma. Desculpa, eu só queria acrescentar uma coisa, Mariana, que é, eu acho que o papel dos fundadores, e o Miguel também já teve essa experiência de uma empresa antiga, eu acho que o papel dos fundadores é fundamental nesta fase. Sem pressão, Miguel. Remoto ou físico, que é, no fundo, qual é que é a vossa visão, qual é que é a vossa missão e o que é que vocês esperam da empresa. E isso eu acho que tem que haver muita repetição, porque são vocês que vão passar esses valores a quem vai chegar. E, portanto, aquilo que eu diria é que a frequência com que os fundadores da empresa têm que estar, e muitas vezes acolher, muitas vezes até recrutar, etc., mas isso vocês já também sabem do que eu, tem que haver um investimento enorme. Porque a cultura vem dos fundadores, aquilo que se quer, a visão, a missão, vem dos fundadores e são vocês que vão criar essa marca, essa blueprint e a partir daí vão criando embaixadores que por sua vez vão começar a fazer igual. Portanto, aquilo que eu diria é nesta fase do campeonato, uma aposta muito grande naquilo que são os fundadores e a liderança. Eu vou ali lançar ao Alexandre, porque entretanto começaram a surgir perguntas e, portanto, antes vai dar uma sugestão à Mariana, mas vou já introduzir aqui uma pergunta que é a opinião eu creio que até já sei o que é que o Alexandre vai responder, mas vou fazer aqui a pergunta da Diana Estrada, que diz como sugerem lidar com a frustração das pessoas que gostariam de continuar 100% remoto, mas as empresas querem ir para modelos híbridos. Portanto, o Alexandre, que não vê o 100% remoto como futuro, qual é o conselho que dá a estas pessoas? Eu acho, primeiro que tudo, eu acho que é muito mais fácil criar uma empresa full remote do que mudar a transição. Obviamente, porque a expectativa das pessoas que vão para essa empresa é aquilo.
quando agora queremos converter toda a gente para fully remote, temos aqui um problema. Por isso, só tentando responder primeiro à Mariana só também, é uma visão. Eu acho que há duas coisas. Há, obviamente, a comunicação, essa parte toda é super, super importante, e os momentos marcantes para as pessoas entenderem. Se calhar tem que haver aquelas iniciativas, será, que nós acho que toda a gente implementa, o Random Coffee, para as pessoas irem se conhecendo, porque com 40 pessoas é gerível. Quando começamos a partir das 100, 200 e as pessoas de facto não sabem quem é quem, e quando fazemos o onboarding e eu não sei a quem me dirigir, é que eu não tenho um problema. E o que aparece aí são duas coisas. É a transparência, e isso vai um bocadinho com o que a Ana estava a dizer, ser fácil saber encontrar como é que eu posso fazer o quê. E a segunda parte é o modelo organizativo, que é uma coisa que às vezes pensamos pouco. Um modelo organizativo tradicional que existe numa empresa, possivelmente não vai funcionar muito bem num modelo full remote. E acho que temos de ter modelos mais flexíveis e pensados de maneira diferente, para serem incorporados, que permitam o crescimento. E eu acho que é algo que ainda nunca foi muito bem discutido. Que modelo como é que nós estruturamos a empresa para permitir isso? Tentando responder à pergunta, e é uma discussão que eu tenho constantemente das pessoas que querem ser fully remote. Eu acho que cada empresa toma a decisão que quer e ir por aí. E já tive pessoas a abordarem. Nós, nesta altura, não acreditamos nisso. Achamos que isso é um problema. Dito isto, se houver um grupo grande, começamos a perceber que, se calhar, não precisamos de ter um sítio central para ter as pessoas. O que podemos ter, se calhar, é diferentes locais espalhados por onde for e tentar apostar em outras áreas, mas as pessoas continuam a poder reunir-se. Por isso, e acho que há aqui uma diferença importante entre o que é o modelo híbrido e o que é o remote first. E aqui há muitas discussões do que é exatamente um e outro, e é sempre a nossa discussão. O que eu, pessoalmente, e agora estou a falar pessoalmente, não acredito nesta altura da maturidade, se quiserem, da empresa, é passar para fully remote, ou ter algumas pessoas que estão fully remote e outras não. Isso é que eu acho que vai criar mais problemas do que resolver. Agora, pode acontecer uma ou outra pessoa querer ser fully remote, isso ainda hoje ou ontem eu vi nas notícias, que vai haver não sei quantas pessoas que vão querer porque querem ficar fully remote. Acho que cada empresa vai ter que decidir o que é que quer para o seu futuro. E as pessoas decidem também, não é? Obviamente. A decisão nos dois sentidos. Ou seja, mas toda a parte esta de quando nós estamos a tentar todos obter talento e reter talento, todas estas decisões vão ter um impacto grande e não há uma decisão certa. Se eu decidir que deixo algumas pessoas serem full remotes e outras não estão, vou criar um tipo de problema. Se eu não decidir isso, vou criar outro tipo de problema. Por isso é uma questão de medir o que é que queremos atingir, qual é que é a visão e qual é que é a cultura que queremos ter. Acho que vai... Wanda, sobre essa questão, isso faz parte, como o Alexandre acabou de dizer, essa decisão é uma parte integrante da cultura. E a cultura, claro que é da organização, mas os colaboradores também têm que perceber que têm que encaixar nessa cultura. Se um colaborador quer ir fully remote, mas não se enquadra neste pensamento, estou a pensar, por exemplo, no caso do que o Alexandre acabou que eu percebo perfeitamente, e acho que na maior parte das empresas que vêm do modelo full, mesmo e já o teu é com muita flexibilidade, porque aqueles que tinham muito pouca flexibilidade, esta gestão é muito complexa, porque depois há aqueles que são ao contrário, que querem 100% físico. E, portanto, o equilíbrio aqui, acho que toda a equipa, portanto, essa pergunta depende imenso do que é a vontade da entidade e a razão. Porque se essa razão estiver alinhada com os valores, com a ação, com o propósito e com a necessidade de estarem juntos, se calhar o colaborador tem que fazer um esforço. Se não tiver, o colaborador pode também tomar uma decisão. Eu acho sempre, quando nós fazemos muitas entrevistas, eu acho que a entrevista, às vezes as pessoas esquecem. Não é a empresa a entrevistar só uma pessoa. É também o contrário. É aos dois sentidos. E acho que as pessoas, quando escolhem, também têm que sentir que aquela é a empresa que eu quero porque tem esta cultura. Exatamente. E a decisão não é só financeira, não é só... Tem aqui várias partes. E essa parte cultural acho que as pessoas cada vez mais percebem que é crítica quando escolhem para onde é que vão trabalhar. Eu só acrescentando aqui uma ideia que é, e fazendo parte daquilo que é a nossa missão enquanto empresa, é realmente a criação daquilo que são os bairros, no fundo, e as sociedades do amanhã, não é? Ou seja, num raio de 15 minutos, como é que eu consigo trabalhar, viver, ter as minhas crianças na escola, ter espaços culturais, etc. E, portanto, temos por vezes surgido a questão, se a vossa missão é esta, e se neste momento é possível o remoto, porque é que eu não posso ir viver para a cidade do interior? E é.
Fere a pergunta. Ter outro ponto. E, portanto, a questão aqui é que resposta é que nós damos. Pronto, e, portanto, ainda não temos também aqui uma resposta final, mas temos estado a fazer esta reflexão. E aquilo que eu diria é o seguinte: eventualmente, e nada está decidido, se calhar até é possível. Agora, tem que haver aqui alguns mínimos e alguns compromissos de parte a parte, que é, a pessoa pode até deslocar-se, ir viver, se calhar, para a cidade X, mas pelo menos uma vez, 2 em 2 semanas ou uma vez por mês tem que vir ao escritório. E sempre combinando, como é óbvio. Pode fazer o retiro. Pode fazer o retiro. De acordo com aquilo que é a natureza da função, da própria área, da própria cultura, etc. Portanto, aquilo que eu diria é tem que haver realmente total compromisso entre aquilo que é o ser fully remote, mas também aquilo que é um sentimento de pertença de trabalhar numa empresa que tem os seus valores. E aquilo que eu diria é também o porquê fully remote. Porque eu acho que todos nós, e é muito engraçado ver agora empresas que até adotaram o fully remote e agora muitas delas até estão a andar para trás, não é? Portanto, porque é que a pessoa realmente também quer ser fully remote? Ou seja, o que é que valoriza e também como é que se pode ajudar realmente a fazer ver aquilo que são os benefícios de não ser fully remote. Desculpa, só acrescentando. A questão não é isto, agora depois continuamos, ficamos sempre aqui para sempre. Mas a questão não é obrigar a pessoa a vir ao escritório. Ou seja, a flexibilidade tem que ser muito, muito grande. Mas todos nós trabalhamos numa equipa e tem que haver um acordo em equipa quando é que vão ao escritório e porquê é que vão ao escritório. Isso. Do ponto de vista da empresa, a empresa tem que dar essa flexibilidade, mas a equipa tem que fazer essa ação também para despoltar que essa cultura existe. Tentando voltar agora ao exemplo ali da Coverflex. Acho ótimo de 3 em 3 meses juntarem-se. Será que quando forem 100 ainda é possível manter esta maneira de fazer? Não sei, não tenho uma boa resposta, honestamente. Mas acho que é isso que vão ter que estar sempre a pensar. Nós temos mesmo de terminar, mas eu agora não posso deixar o Carlos Madeira sem resposta. E, portanto, eu vou resumir a pergunta dele, porque é muito comprida, e vocês escolhem entre os 3 quem é que quer responder, pode ser? Numa cultura como a portuguesa, que assenta as suas necessidades na dimensão afiliativa, parece mais difícil a eficiência do teletrabalho. Os desafios serão mais fáceis de ultrapassar numa cultura anglo-saxónica, onde as pessoas valorizam mais a dimensão da realização. Estou a pensar mal, diz o Carlos Madeira. Portanto, ele acha que... Eu só vou dizer uma coisa, a minha experiência exata não é nada assim. A minha experiência não é essa, pessoalmente. Carlos, mas uma resposta do Alexandre é que, na perspectiva dele, o Carlos está a pensar mal. Porque houve eficiência no teletrabalho em Portugal, certo? Mas eu, se calhar, é por ser uma empresa de tecnologia, por isso é que eu, se calhar, não sou a pessoa certa. Da parte da tecnologia não houve impacto nenhum, até pelo contrário. Acho que não haver o commuting, não haver isso tudo, acho que... Eu tenho que ser justa, porque venho dos 2 mundos. Claro que é por ser na tecnologia que não há diferença, muito pelo contrário. Eles começaram... Ou seja, o trabalho aumentou porque usou-se o time de commute para... Culturalmente poderia não ser. Eu não acho que isto tenha a ver com os portugueses ou os anglo-saxónicos. E, sinceramente, isso é que é acho que tem a ver com setores de atividade e com áreas. Não tanto ou não só com a cultura. E por isso é que eu diria, quando há bocadinho disse que havia 3 razões, e uma delas é a responsabilização, para que o modelo funcione, a responsabilização, o commitment e a forma, eu vou-lhe chamar a palavra feia, que é controle, não é? Mas é merocracia, não é? É sabermos o que é que queremos e como é que atingimos, não interessa o objetivo, não é? Não interessa se eu trabalho 5 horas, interessa é que eu atinjo um objetivo. E essa cultura que já faltava, acho que agora a pandemia veio trazer como óbvia, sendo que, às vezes, o que acontece é que os colaboradores ou as entidades, as pessoas só veem as obrigações, não é? Só veem as coisas boas e não os deveres e as obrigações. E, portanto, isso é que eu acho que é fundamental. Então, Carlos, vamos reformular. Não será tanto uma questão de ser português ou ser anglo-saxónico, será mais uma questão da própria cultura da empresa, do setor, da flexibilidade da empresa em termos de resposta, da flexibilidade dos colaboradores em conseguirem se adaptar e por aí poderá ter passado a eficiência ou não do teletrabalho, não é? Resumidamente, muito obrigada pela vossa partilha, ao Alexandre, à Wanda e à Margarida. Muito obrigada a todos os que estão aqui em sala, aos que estão